O Vingador do Capão Redondo em Superação e Justiça. A câmera desce lentamente sobre o Capão Redondo, uma das regiões periféricas de São Paulo, cheia de cores vibrantes, mas também marcada pela violência e desigualdade social. Vemos Pedro, de 20 anos, um jovem trabalhador e estudante, andando apressado pelas ruas movimentadas. Ele é como muitos da sua comunidade, com sonhos grandes, mas com a realidade dura o suficiente para freá-los. Pedro é um cara do bem, sempre ajudando os outros, mas lutando contra as dificuldades do dia a dia. Ele mora com a mãe, Dona Helena, e tem um irmão mais novo, Júnior, de 18 anos. Júnior é viciado em drogas, e se envolve com traficantes locais. Em uma noite comum, Pedro volta para casa depois de um dia de trabalho como entregador de comida. No caminho, ele corta caminho por um terreno baldio. Sem querer, ele esbarra em um monte de lixo. Dentro de uma caixa quebrada, há uma aranha mutante que, aparentemente, fugiu de um laboratório clandestino. Pedro não percebe e é picado pelo inseto. O veneno da aranha age rapidamente, mas Pedro não sente nada no começo. Ele chega em casa e, ao tomar banho, começa a sentir mudanças em seu corpo. Sua visão fica mais aguçada, seus músculos incham de forma estranha, e ele descobre que pode escalar paredes como uma aranha. Pedro começa a treinar suas habilidades secretamente. Ele se assusta com os novos poderes e teme as repercussões, mas, ao mesmo tempo, sente que pode usar esses dons para algo bom. Seu irmão Júnior, envolvido com a criminalidade, começa a cair em um caminho sem volta, e Pedro decide que não pode ficar apenas assistindo. Ele usa seus poderes para ajudar a comunidade, começando com pequenas ações como prender criminosos de rua e desmantelar operações de tráfico de drogas de menor escala. A cada vitória, sua confiança cresce, mas ele percebe que o crime é muito maior do que ele imaginava. Com o tempo, Pedro percebe que sua identidade como o Vingador do Capão começa a ser discutida nos noticiários locais. Ele se torna uma lenda nas ruas, um herói que inspira alguns e aterroriza outros. Mas o problema maior surge quando ele começa a ser procurado pela polícia e pelos criminosos que dominam o bairro. Enquanto isso, o tráfico na região se intensifica. O chefe do crime, conhecido como Lobo, é um traficante implacável e poderoso, que controla a maior parte do Capão Redondo. Ele começa a ver o Vingador do Capão como uma ameaça séria e decide que precisa eliminá-lo. Pedro começa a questionar até onde está disposto a ir. Ele vê seu irmão cada vez mais afundado no tráfico, sendo usado como peão pelos criminosos. Júnior, que sempre foi muito influenciado pelos amigos errados, acaba sendo sequestrado pelo Lobo, que planeja usar seu irmão para atrair Pedro. Dona Helena, mãe de Pedro, também entra em cena, preocupada com o que está acontecendo. Ela não sabe da identidade secreta do filho e o repreende por estar se envolvendo com coisas perigosas. Ela teme que ele siga o mesmo caminho de Júnior e sofra as consequências de sua luta solitária. Pedro, na tentativa de libertar seu irmão Júnior do cativeiro, finalmente, confronta o Lobo e sua gangue, em um confronto épico. Usando suas habilidades de super-herói, ele luta ferozmente contra todo o império criminoso de Lobo, mas após derrotar todos os capangas de Lobo, Pedro acaba sendo capturado pelo vilão. O vilão revela seus planos a Pedro e faz ameaças de morte a sua mãe e seu irmão caso Pedro não desista de ser o Vingador do Capão. Em um momento de desespero, Pedro precisa decidir entre salvar a sua família ou continuar sua missão de combater o crime na comunidade. Em um momento de descuido do Lobo, seu irmão Júnior finalmente vê o erro que cometeu e, em um momento de coragem, acerta o Lobo pelas costas. Pedro aproveita a oportunidade e com um golpe certeiro consegue derrotar o Lobo. Depois de derrotar o Lobo, Pedro percebe que não pode resolver todos os problemas do Capão Redondo sozinho. Ele decide se afastar do papel de herói e se concentrar em ajudar a comunidade de outras maneiras, mais discretas. E com mais foco em educar e orientar os jovens para evitar que sigam os mesmos passos de seu irmão. Pedro retorna ao seu trabalho normal, mas com um novo olhar sobre a vida. Ele agora faz parte de um movimento social que busca melhorar a qualidade de vida na comunidade. Júnior, depois de ter sua vida salva, decide se afastar do crime e procurar uma maneira de reconstruir sua vida. No final, Pedro observa a cidade ao longe, sentado na laje de casa, olhando para o horizonte.
Ele sabe que a luta não acabou, mas agora ele entende que há mais formas de lutar do que simplesmente usar os poderes. O Capão Redondo pode ser um lugar difícil, mas também é um lugar cheio de potencial e esperança. Pedro é fotografado em uma rua do Capão Redondo, olhando para uma parede onde grafites com sua imagem estão sendo feitos por jovens locais. Ele sorri, não por ser um herói, mas por saber que, talvez, ele tenha plantado a semente de algo maior, uma mudança que vai além da violência e do crime. Final: se você gostou da história e quer uma aventura no seu bairro ou cidade, deixe nos comentários. O bairro ou cidade com mais curtidas ganhará uma aventura inédita.